Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Que bom estarmos aqui, amém? Que glória, que bênção. Vou chamar os irmãos e irmãs, abrir a palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, o capítulo 1, verso 20. Melhor, vamos ler a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vamos orar. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por toda a graça recebida, por toda a bênção, por estarmos aqui reunidos como igreja, povo de Deus, na tua presença nesse tempo de culto, nesse tempo de adoração. E agora pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, que pelo teu Espírito, Pai, nós sejamos ministrados pela verdade da palavra. Fala ao nosso coração, Pai, queremos ouvir a voz do Senhor, como filhos e filhas do Senhor, queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Queridos, há alguns domingos eu comecei a compartilhar sobre filhos da promessa. E quando eu comecei a compartilhar sobre o Evangelho de João, quando fala que no princípio era o Verbo. Jesus era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele. Também o texto de João diz que nós não nascemos da carne e do sangue, mas nascemos de Deus. Que todos aqueles que crerem em Deus foram feitos filhos de Deus. E que tudo tem origem na palavra de Deus. O fundamento que nós trabalhamos da questão da paternidade e da promessa é a palavra. Tudo tem origem na palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus é absolutamente fiel à sua palavra, amém, querido? Tudo foi feito pela palavra de Deus. Nós compartilhamos isso e nós somos filhos da promessa de Deus, de salvação, de redenção, de estabelecer para si uma família, e que todas essas promessas vêm se cumprindo por causa da fidelidade de Deus. Aqui na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar que todas as promessas, no verso 20, ele fala assim: porque quantas são as promessas de Deus, ou seja quantas forem, tantas, todas, tem nele o sim. Porquanto também, por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Todas as promessas têm cumprimento no Senhor Jesus. Todas as promessas, as profecias apontavam para Jesus. Elas se cumprem nele. Ele é o Verbo. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós compartilhamos, então, a respeito disso, que Deus tem compromisso com a sua palavra, amém, querido? Que o compromisso dele está baseado nisso. O penhor dessa palavra dele é a doação do seu Filho, Jesus Cristo, e que nós somos filhos por causa da promessa e não por uma capacidade. O que nos faz filho de Deus não é a nossa capacidade, não são os nossos dons, apesar de que nós recebemos dons, mas os dons ficariam órfãos se não fosse a palavra, a capacidade de Deus, o dom de Deus. Pela palavra, nós cremos na palavra e por causa da palavra nós exercemos dons. Toda capacidade, todo dom tem origem na palavra e deve ser para cumprir uma palavra, para que através de nós Deus seja glorificado, amém? Porque, o que João está falando aqui? Porque em Cristo nós temos o sim, mas em nós o amém. Olha, porque ele diz na segunda parte do verso 20, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Aqui existe uma diferença grande, porque todas as promessas têm em Cristo sim, porque se cumprem nele, mas todas também têm nele o amém, ou assim seja, e isso se cumpre através de nós, porque as promessas de Deus também nos alcançam de tal forma que essas promessas sendo cumpridas em nós, nas nossas vidas, pela fé, pela nossa caminhada, trazem glória a Deus, amém? Porque tudo é para a glória de Deus, é para que Deus seja conhecido. Jesus veio revelar o Pai, amém, querido? Ele traz a revelação da paternidade de Deus.
Então, a nossa paternidade, a gente nunca vai conhecer adequadamente a paternidade se a gente não tiver consciência dessa origem, que tudo originou dele e que tudo se cumpre nele. Mas existem promessas para nós. E essas promessas nunca foram para que a gente tenha uma expectativa de, quem sabe, se a gente fizer as coisas certas, a gente alcance as promessas. Não. A promessa é para nos dar fundamento. Porque assim como tudo inicia na palavra, e se existe uma promessa, eu devo iniciar na palavra. Então, tudo que eu tenho que fazer e realizar, eu preciso realizar a partir da palavra e confiado na promessa. Amém, querido? Entende isso? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade que vem, às vezes, promessa como coisa futura, não é assim? Então, às vezes, alguém promete fazer uma coisa. É que a gente tem costume de ouvir promessa de gente que não honra. Eu vou ter que falar de política, né? Mas é complicada a questão de política, porque na campanha tem promessa, não tem, irmão? É muita promessa, irmão. Quanta delas se cumpre? Quase nenhuma. Porque as promessas, nessa perspectiva, ela tem o objetivo de comprar alguém, de comprar uma consciência, de comprar um voto. Sabe, de falar, olha, faz assim, vota em mim e eu vou fazer isso. Então você vê que essas promessas, elas têm como propósito corromper o coração. As promessas de Deus, muito pelo contrário. As promessas de Deus são para me dar certeza que eu devo viver a vida que Ele propôs para mim, confiado que pelas suas promessas eu chegarei lá. Existe graça para isso, amém, querido? Então as promessas devem ser o quê? O fundamento onde eu firmo meus pés. A promessa deve ser meu ponto de partida. E a Bíblia tem muitas promessas. Eu já vi muita gente tentar enumerar as promessas que tem na Bíblia. E você nunca vai chegar a um consenso que cada um vai ver de uma forma. Mas são inúmeras as promessas. Mas existem algumas promessas que são essenciais e que a gente precisa ter muita consciência delas para que a gente cumpra o nosso propósito. Amém, querido? Então nós somos filhos não da nossa capacidade, para que, quem sabe, fazendo a gente alcance o favor de Deus, porque se eu pensar assim, eu estou colocando Deus no fim. E a promessa é para que Deus esteja no princípio. O diabo é que propôs que Deus seja o fim. Então, às vezes, você tem campanha por aí que fala assim, vem aqui, participa da campanha, 7 dias de campanha, 7 semanas de oração, 7 semanas que você tem que fazer isso, tantas semanas de sacrifício, que aí Deus vai te abençoar. Isso é um negócio. Isso é uma proposta satânica, porque colocou Deus em último lugar. Então ele está dizendo, olha, as promessas se cumprem se você tiver capacidade. Então você não é filho da promessa, você é filho da capacidade. Quem tiver capacidade consegue, quem não tiver não consegue. Está entendendo isso? Como que isso é enganoso? Mas é sedutor. É por isso que política usa isso. Eu não estou pondo todos os políticos no mesmo lugar, tá bom, meus irmãos? Tem exceções, graças a Deus, tem exceção. Mas a maioria é assim. Então, é um negócio que fica no final. Então, você tem que fazer alguma coisa para, no final, alcançar alguma coisa, um benefício. É uma capacidade que eu preciso colocar em curso para, no final, alcançar um benefício. Enquanto as promessas de Deus é uma garantia que eu já estou na posse delas, que Deus é fiel, que mesmo que algumas ainda não vieram à luz, eu posso caminhar na consciência daquilo que eu já tenho, naquilo que já foi me dado, e que no final a palavra de Deus se cumprirá. Então, eu não tenho Deus como expectativa, eu não tenho a promessa de Deus como uma expectativa, mas eu tenho a promessa de Deus como fundamento, como princípio, como ponto de partida. Amém? Vamos tentar clarear um pouco, vamos desenhar um pouquinho mais? Porque tem gente olhando assim para mim e falando assim, não estou entendendo. O amor de Deus que Deus tem por você, por mim, depende do que a gente faz? Não depende. A palavra de Deus diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não diz isso a palavra? Que o amor de Deus por nós não depende do nosso desempenho. Que Ele simplesmente nos amou e que Ele nos chamou à sua presença. Qual que é a origem desse amor?
não é a possibilidade do homem, é o coração de Deus. Veja que estava no coração de Deus o propósito de nos amar, e Ele dá prova do seu amor pela entrega do seu Filho Jesus Cristo na cruz, para nos salvar e para nos redimir. Amém, queridos? Então, tudo a origem é Deus. E a gente tem que tomar cuidado, porque de repente a gente acha que às vezes as coisas são fruto da nossa capacidade. Mas aí a diferença é que as promessas vão se cumprindo e nós vamos acessando essas promessas pela fé, pela consciência, pelo conhecimento que eu tenho da vontade de Deus e à medida que eu ando nessa vontade. Amém? Vou repetir. As promessas têm origem em Deus. E eu desfruto ela pela fé. À medida que eu sei que essa é a vontade de Deus, é a palavra que Deus empenhou, e eu me disponho a andar segundo essa palavra, guiado por Ele. E aí eu vou experimentar da sua vontade e da sua promessa. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Bom, depois nós continuamos no segundo momento. Eu li a palavra lá de Gálatas, não foi no outro domingo, em que, no contexto em que a situação dos cristãos são como a situação de Isaac. Isaac é filho da promessa feita a Abraão, amém, irmãos? Nós compartilhamos isso. Mas Abraão teve outro filho. Qual que foi o outro filho? Ismael. E esse é um paralelo muito interessante, porque dá para perceber. Ismael, filho de quem? Da promessa. Ele é fruto do quê? Da capacidade do homem. Isaac é o resultado do homem tentar viver pelo seu esforço. Como parecia que às vezes as coisas não iam acontecer, aí Abraão deu lugar a essa proposta e ele possuiu Agar, a escrava, e gerou Ismael. E isso foi um ponto de discórdia com a sua esposa. Isso virou depois um problema, apesar que foi proposta dela. Mas isso não era a promessa de Deus em relação à descendência. Porque a descendência de Abraão passaria por Isaac. Não poderia ser resultado da capacidade do homem, tinha que ser fruto da fé. Então, Isaac é filho da fé que Abraão teve, amém, querido? Porque depois nós vamos ver que Abraão creu. E essa já era a vontade de Deus. Pela fé de Abraão, essa promessa se realiza, se cumpre em Isaac. Aí Abraão vê claramente o resultado da capacidade do homem, do dom, que era o dom dele, era uma capacidade de gerar filhos. Assim como era um dom de Agar, conceber. Mas a proposta não era essa, a proposta passaria por Isaac, deveria depender de Deus, da promessa de Deus, que em Isaac seriam benditas todas as famílias da terra, porque de Isaac viria o descendente, Cristo Jesus, o Salvador, amém? Nós compartilhamos sobre isso. Então, quem quiser ver um pouco mais a esse respeito, vai lá e vê lá no YouTube, no Spotify, e eu não sei mais aonde que tem, eu sei que pelo menos no YouTube e no Spotify tem. Amém, queridos? Pessoal da mídia aí, tá tudo certo? Então você pode ir lá e ver isso daí. Em função, então, dessa questão do que nós compartilhamos, nós falamos sobre adoção. E a adoção, no tempo antigo, principalmente, quando alguém às vezes não tinha um filho, ele adotava as pessoas para quê? Para duas coisas, principalmente, nós compartilhamos, que tem a ver com a nossa adoção em Jesus Cristo. Nós fomos adotados em Cristo, amém? Qual que era o primeiro papel da adoção? Quem estava aqui domingo passado? Primeiro papel da adoção, primeiro motivo de adotar, perpetuar o nome. Amém? O nome ia ser perpetuado pelos filhos. Amém? Isso tem a ver com a nossa adoção em Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado. A palavra de Deus diz que toda a terra se encherá da glória de Deus. Como é que vai ser isso? Através dos testemunhos dos homens e mulheres guiados pelo Espírito, que testemunham através da sua vida que eles são filhos de Deus. Perpetuar o nome. E a segunda coisa? Herdar a herança. Porque o filho se torna aquele que leva o nome da família,
mas também aquele que herda as bênçãos, aquilo que foi conquistado por outro, e ele recebe aquilo de forma graciosa. Então também nós somos herdeiros de Cristo, herdeiros por Deus, herdeiros em Cristo Jesus, herdeiro com Cristo por graça. E nós compartilhamos, né, algumas coisas a respeito da herança. Quais foram as 3 coisas que nós compartilhamos aqui, principalmente, e eu quero continuar isso hoje. Só para relembrar. Três perspectivas da herança espiritual, evidentemente. Eu sei que todos vocês sabem, vocês estão tímidos, mas é assim: primeiro, vida eterna, amém, querido? O Espírito prometido, a primeira e bendita herança é recebemos vida de Deus, amém, querido? Essa vida é de Deus, Jesus se deu por nós, e nós compartilhamos que quando ele fala assim, no Evangelho de João, no capítulo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa vida não é a vida que Deus me dá, é uma vida que Deus compartilha. Porque Deus não dá da sua vida a nós, Ele nos chama a viver nele. Só existe uma vida, Ele é a vida. Ele nos chama a andar na sua presença, amém, querido? Ele nos deu da sua vida e por isso que Ele nos deu do seu Espírito, porque o Espírito Santo é o Espírito de vida, porque todos aqueles que creem em Jesus Cristo foram batizados pelo Espírito Santo, amém? E foram batizados pelo Espírito no corpo. A gente tem um lugar no corpo. Vida eterna, né? E o Espírito prometido é participar da vida de Deus, é viver nele, nós compartilhamos. Depois, nós compartilhamos que a segunda coisa que eu posso pensar na herança são as promessas divinas. O que a gente passou um pouco por elas, eu gostaria de aprofundar um pouco hoje. E a terceira coisa foi o quê? Primeiro, vida eterna, promessas divinas, e a terceira, intimidade com Deus. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É adentrar a presença de Deus, que Deus sendo um Deus onipresente, onipotente, um Deus que está em todo lugar, existia um véu que separava. A gente não tinha acesso a Deus, mas agora, por meio de Jesus Cristo, eu tenho acesso ao trono da graça. Eu posso acessar a presença de Deus toda hora, amém, querido? O telefone de Deus nunca está ocupado. Eu me lembro de uma música que cantava lá no Mistério da Criança, né? Que se você fizesse fazer oração ligando para Deus, é mais ou menos assim, né? Eu não vou tentar cantar isso aqui, né? Adianta ali, o telefone do céu é a oração, é de joelho no chão, e se não atender assim, mentira, não era assim, ficava mentindo para as crianças, porque sempre atende. Mentindo para as crianças. Aí tudo bem, aí você entende que a criança ora e parece que não atende, né? Para a criança está tudo certo, irmão, mas é claro que não é assim. A gente tem sempre acesso ao trono da graça. Essa semana, meu neto, o Marco, tomou uma ferrada de vespa lá no Canadá, e aí ficou meio inchado, né? Foi andar de bicicleta e topou com uma vespa e ela ferrou ele. E aí dói, né? Ferrada de vespa dói. Aí, uma hora lá, ele deve estar sentado na... Oi? No quintal. Aí ele sentou na calçadinha assim, na porta de entrada da casa, virado para o quintal, e ele falou assim bem alto: Jesus, me cura! Cura minha mordida, né? E aí a Larissa estava com o celular olhando ele, estava filmando ele, aí pegou ele fazendo isso e falando. Mas é isso, né? Então, eu vejo como coração de criança, veja que para ele a porta do céu, o acesso ao céu está aberto. Na hora que ele resolveu, que ele precisou, o que ele fez? Ele acessou. Não tem esse negócio de estar ocupado e tentar outra vez, não. Mas é o acesso à intimidade com Deus. E nós compartilhamos que talvez essa seja uma das perspectivas que nós temos mais perdido, irmão. O acesso a Deus, de poder acessar todo o tempo o trono da graça, de todo o tempo andar na presença, porque Ele é o caminho que devo andar. Então, quando Ele fala que Ele é o caminho, não é que Ele tem para mim um caminho. O caminho é Ele. Então, a intimidade é andar com Ele. A intimidade não pode ser apenas alguns momentos. Ainda que esses momentos sejam importantes, até nós compartilhamos, eu propus, falei, irmão, você tem vivido dificuldade, tem vida de oração, de comunhão com Deus, retoma uma coisa importante, tempo devocional.
porque a gente não separa um tempo para ir na agenda para estar orando, e para ter um tempo de comunhão com Deus e para ler a palavra, para estar a sós com Deus. É necessário esse tempo, ainda que quando nós estamos aqui, nós estamos na presença de Deus. Quando eu estou num grupo pequeno, eu estou na presença de Deus, mas eu preciso desse tempo a sós. E quando eu tenho esse tempo a sós, isso me ajuda a ouvir Deus no decorrer do dia. Porque a minha vida pode ser todo dia, todo tempo, eu falar com Deus, compartilhar com Deus, orar, pedir direção de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus também diz, e nós compartilhamos em Romanos, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Como que eu vou ser guiado por alguém que eu não tenho a sensibilidade de ouvir? Se eu não paro para ouvir? Como ser guiado por Cristo se eu não parar para ouvir? E uma forma fundamental é pela palavra, evidentemente. Mas também Ele ministra ao nosso coração. A gente vai entendendo, o Espírito Santo vai falando. E quanto mais comunhão eu tenho com Ele, mais sensível eu me torno ao seu guiar. Amém, querido? E às vezes é uma forma de retomar a comunhão, se eu perdi essa disciplina espiritual de ter tempo devocional, voltar a isso. Porque eu acho que a evolução do tempo devocional é orar todo tempo. O tempo devocional ele é um princípio que me ajuda a depois aprender o mais importante, que é andar na presença dele. Por que eu vou ter apenas algum tempo se eu posso andar na presença dele todo o tempo? Até porque eu preciso dele todo o tempo. Porque o crescimento e a maturidade me ensina, Senhor. Eu preciso do Senhor. A palavra de Deus fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então todos nós temos plano. Aí eu aprendo a colocar meu plano, eu peço direção de Deus. E todas as vezes que eu me rendo a Deus, é bendito. E às vezes que eu não me rendo a Deus, são exatamente as vezes que a coisa dá errado. E às vezes as coisas dão errado é até graça de Deus, porque eu possa parar e ouvir Deus. Porque a gente tem a tendência de viver de forma independente. Então nós compartilhamos, né, dessa questão do acesso ao trono da graça, né, e também compartilhei uma coisa fundamental. Deus tem prazer na nossa presença, amém, querido? Como ele fala para Jesus Cristo, tu és o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. A gente às vezes não acredita que Deus tem prazer na nossa presença. E se existe uma coisa que agrada o coração de Deus, é a nossa presença. Tanto que eu sempre falo, o culto que Deus ama é a comunhão dos seus filhos. A sua presença, a mesa. E Ele tem prazer também quando eu estou só na presença dEle. Então Deus me ouve com todo prazer e com todo carinho. Amém? Bom, deixa eu continuar um pouco então, quando nós continuamos falando da promessa, e como nós falamos desse texto aqui do Evangelho de João. Desculpa, da carta aos Coríntios. João foi quando nós começamos. Quando ele está falando aqui, volta comigo no verso 20, que ele fala assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E aí, quando Paulo está dizendo isso aqui, você vai andar pelo Evangelho, você vai ler as cartas do Novo Testamento, existe um fundamento, né, muito profundo aqui na caminhada de toda a igreja, que é o penhor do Espírito, que é a habitação do Espírito, que é a dependência do Espírito. Porque o reino de Deus é um reino que é guiado pelo Espírito. Nós adentramos o reino pela fé, nascendo de novo, da água e do Espírito, mas eu preciso aprender a andar nesse reino, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que foi derramado em nosso coração. E aí, quando eu penso nessa questão do Espírito, eu posso pensar em muitas coisas, eu vou pensar agora numa outra questão da promessa, numa palavra, que é a promessa de paz. Eu jamais teria paz, eu jamais saberia o que é paz se não for pelo Espírito Santo de Deus, amém? A paz é uma promessa de Deus, amém, querido? Sim ou não? A paz é uma promessa. Deus nos deu da sua paz. Jesus não fala lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o que ele fala lá aos discípulos, quando eles estão entristecidos, porque está chegando o tempo da partida de Jesus, e fala, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai tem muitas
morada. E ele vai falando a respeito disso, e depois, na sequência do diálogo que ele tem com os discípulos, ele fala assim: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz de Deus não é a paz que o mundo dá. Porque antes nós não éramos filhos da promessa, nós éramos filhos da circunstância, às vezes filhos da lei, nós compartilhamos sobre isso, debaixo da lei, mas agora nós somos filhos da promessa, estamos debaixo da graça de Deus. Então a nossa paz não tem nada a ver com a circunstância à nossa volta, porque nós não somos filhos desse mundo, nós não somos filhos dessa circunstância, não tem a ver com os nossos sentimentos, que por vezes são contrários, às vezes se opõem à vontade de Deus nas nossas vidas. O sentimento muitas vezes nos trai. E a palavra de Deus também diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, enganoso. E existe então um processo de transformação. E dentro das promessas de Deus para nós, irmãos, além da promessa de paz, existe a promessa lá em Ezequiel de um novo coração. Dar-vos-ei um novo coração, e colocarei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andem nas minhas promessas, nas minhas palavras, nas minhas leis. Amém, querido? Naquilo que sai da boca do Senhor. Então, essa questão da paz de Deus é fruto dessa ação do Espírito. E muitas vezes nós perdemos a paz, e a falta de paz é um sinal de que eu não estou dando lugar ao Espírito. Porque quando eu dou lugar ao Espírito, meu coração se enche de paz. E essa paz, primeiro, é a certeza que não estamos mais sujeitos à ira de Deus, amém, querido? Não mais debaixo da ira de Deus. Tem um cântico que a gente canta muito aqui na igreja que fala assim: não mais debaixo da ira de Deus, mas debaixo da graça de Deus, amém, querido? Essa paz é essa certeza, então, que nós não estamos em guerra com Deus. Porque antes da salvação em Cristo, nós estávamos em oposição a Deus. Mas essa paz é uma paz que o Espírito comunica ao meu coração, em toda e qualquer situação. A paz da certeza do amor de Deus. A paz da certeza do cuidado de Deus. A paz da certeza de que Deus tem o governo do universo, amém, querido? Que ainda que pareça que as coisas estão perdendo o controle, que eu estou vivendo situações difíceis, eu tenho paz de saber que mesmo no meio da tempestade, quando eu não estou conseguindo enxergar um palmo da minha frente, do meu nariz, existe a paz de que Deus cuida de mim. Aí é a paz que também tem certeza do amor de Deus. E o próprio Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele fala assim, que a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Depois você lê lá Romanos capítulo 5. E o capítulo 5 de Romanos fala da paz. Vamos abrir lá? Volta um pouquinho, deixa marcado aí, volta ao capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 é o verso 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, na manifestação de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, produz experiência. E a experiência, por sua vez, gera a esperança. E olha o verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a esperança do coração dos filhos de Deus não é a esperança do talvez, não é a esperança do quem sabe, mas é a esperança da certeza do amor de Deus. E que se eu estou passando por um momento de dificuldade, o amor de Deus vai me ajudar a atravessar esse vale da sombra da morte. Amém? Que vai me ajudar a passar por esse momento de tribulação. Que aquilo que eu não sou capaz de fazer, o amor de Deus fará por mim. Porque essa paz também fala da proteção, do Deus que protege, do Deus que me guarda, porque eu sou guardado por Ele. Amém, querido? E eu não me preocupo
em relação às coisas desse mundo, nem as tentativas do diabo de minar a minha fé, porque contra os filhos de Deus não vale encantamento. Contra os filhos de Deus existe uma proteção, existe uma provisão, existe uma certeza. Amém, querido? Essa é a paz, irmão. Paz não é ausência de conflito. Paz não é ausência, às vezes, de angústia. Mas é a certeza que no meio da tribulação, Deus está enxergando o que eu não enxergo. Ainda que pareça difícil os caminhos, Deus há de me conduzir pelo caminho, porque Ele é o caminho, amém, irmão? Ele é o caminho, então Ele vai me conduzir, eu preciso ter essa convicção. Amém, querido? Alguém aqui passa de vez em quando problemas, luta, tribulações? Ninguém, né? Eu estou falando isso aqui, mas é só assim, se acontecer, né? Amém, querido? Lembre-se disso, irmão. Essa é uma promessa, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Paz. Aí quando você está assim, diante das dificuldades, sem paz, você tem que parar e orar e falar, Deus, por que eu estou sem paz? Senhor, por que está me fugindo da paz? Por isso que a gente tem que orar, tá vendo? Ele fala assim, Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou conseguindo só enxergar problema, irmão. Não tem hora que você só enxerga problema, irmão. Só B.O. Parece que não tem saída. Sabe por quê? Nessa hora que eu preciso parar para ver os que os olhos não conseguem ver. Para ver aquilo que só pode ser visto pela fé. Amém, querido? Eu falo, Senhor, me ajuda a confiar no Senhor. Ainda que eu não consiga ver o outro lado, que eu não perca de vista o Senhor, que eu não perca de vista a beleza da tua santidade, que eu não perca de vista a beleza do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, que eu não me esqueça que eu sou teu filho e tua filha, Senhor. Senhor, que nessa luta e nessa tribulação aconteça uma coisa, que eu revele que eu sou filho, que eu sou filha de Deus. Que a tribulação extraia de mim o melhor, que a tribulação não extraia de mim o pior, que a tribulação não extraia de mim, não vem extrair de mim o velho homem, a velha mulher, mas que a tribulação extraia de mim um novo homem, que se renova em Cristo Jesus. Amém, querido? Porque Deus é maior, irmão. Então a tribulação é para a glória de Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Então na tribulação eu tenho que falar assim, Senhor, amém. Eu preciso ser o amém para a glória de Deus, porque eu tenho certeza, eu tenho que falar o amém para quando Deus fala assim, eu cuidarei de vós, eu não te abandonarei. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o último verso, o que está escrito no último verso do Evangelho de Mateus? Capítulo 28, o último verso do livro inteiro, verso 20, se eu não me engano. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, querido? Não é para ter paz, irmão? Porque eu sei que Deus é onipresente. Mas uma outra coisa, Deus fala, eu estarei com você. Eu estou com você. Davi, ele escreve também, ele escreve no Salmo 16, que é o hino de Davi, que é um salmo maravilhoso, não é? Ele não fala isso também? Vamos ler lá? Salmo 16. É o hino de Davi. O Salmo 16, ele fala de paz, fala dessa proteção, fala desse cuidado, que o Espírito de Deus me disse ao coração. Olha como é que ele começa. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Qual que é o refúgio de Davi, irmão? Senhor, eu me refugio no lugar que não tem problema. Senhor, eu me refugio no lugar que não tem dificuldade. Senhor, eu me refugio longe da pessoa. Senhor, porque pensam tem que dar trabalho a tal de pessoa, não é, irmão? Sim ou não, irmão? Pessoas trazem problemas ou não trazem? Aí, mas ele não se refugia, não é na ausência, nem nada disso. Ele se refugia no Senhor. Senhor, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, tu bem não possuo, senão a ti somente. Então ele se refugia em Deus. E aí eu quero ler aqui a partir do verso 7. Olha o verso 7. A gente poderia, senão, esse texto aqui, se a gente for ficar aqui, dá para pregar 3, 4 domingos. Mas vamos falar o verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha,
pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Olha que é claro que Deus está na presença, no sentido do próprio Deus estar percebendo todo o tempo, cada fração de segundo, Davi. E assim também está nos percebendo cada fração de segundo. Mas olha, Davi falou, o Senhor tem sempre a minha presença. Ele está desfrutando da presença de Deus. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Olha o final do texto, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, na tua direita, delícias perpetuamente. Amém, querido? A paz da presença, porque a paz é resultado da presença. A paz é resultado de eu estar diante do Senhor, de desfrutar dele. Às vezes as lutas são muito difíceis, são muito maiores do que nós, mas no final Deus é glorificado e eu tenho paz por buscar a presença dele. Senhor, não me afaste da tua presença, também o salmista diz, não me expulse da tua presença. O que eu mais preciso é a presença do Senhor, porque, irmão, essa é a herança mais extraordinária, porque a paz, então, ela é resultado disso. Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Então a paz que Jesus Cristo nos dá é a paz da presença de Deus, da habitação do Espírito Santo em nós, em que eu posso, mesmo nos momentos de tribulação, ter paz. Você sabe que e a paz, um sinal da paz que a gente tem aprendido é que na hora da dificuldade você para e ora. Né, irmão? Porque, olha, irmão, se eu falar uma coisa, na hora do problema, quando alguém fala alguma coisa indevida e você fica meio atribulado, você tem algumas coisas para fazer, não tem? Você pode responder, não pode? Se alguém te agredir, se você responder no primeiro momento, como é que você responde? Vixe, ó, deu uma paulada em mim, eu dou 10. Aí se eu der lugar à carne, irmão, aí vou te falar. Então eu posso. Uma outra coisa que eu posso fazer é dar aquela respirada, né? Você dá aquela respirada, mas a respirada não resolve ainda o problema. O que resolve o problema é se eu oro nesse tempo e falo, Deus, me guia, me conduz. Porque eu corro o risco de testemunhar o velho homem e a velha mulher. Mas se o Senhor me der graça, então eu vou falar amém. Então, pelo meu amém, o Senhor vai ser conhecido. Então, amém, Senhor. Sabe o que significa? Seja feita a tua vontade. Senhor, diante desse desafio, seja feita a tua vontade. Irmãos, quantas vezes eu não tive essa sabedoria e me arrependi amargamente de não ter essa paciência de parar e dar aquela resposta que eu não devia ter dado. Pensa no trabalho que deu para depois para restaurar, não dá? Se for um relacionamento próximo, então, meu Deus do céu. Aí para quem você não devia falar bobagem, você fala bobagem. Para quem eu não devia ofender, eu ofendo. Não é assim, querido? E dá trabalho para restaurar. E falou que falta de sabedoria. Por que eu tenho que falar na hora? Por que eu não tenho aprendido? Senhor, me ajuda a não responder. Me ajuda, Senhor, a responder segundo a tua vontade. Então, Senhor, que a minha resposta seja amém à sua vontade. Está entendendo o que é amém agora? Que o apóstolo Paulo falou? Que nós somos o amém por meio de Jesus Cristo. É quando eu estou falando, amém, Senhor, seja feita a sua vontade. Porque aí eu dou lugar à vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus é assim, fica calado, não fala nada. Cala-te. Não é hora. Aí depois Deus me ensina a hora, o jeito, a forma de fazer e de falar, não é assim, irmão? Aí quem que é glorificado nessa hora? Deus. Porque eu estou falando amém, Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém, querido? Isso em toda e qualquer situação. A gente passa por muita situação. E esse exemplo aqui, né, do Salmo de Davi aqui, Salmo 16, fala profundamente disso. Volta lá na segunda carta aos Coríntios.
Você veja que eu vou insistir nesse texto, nesse versículo. Porque, olha o verso 20. Porque quantas são as promessas? Todas as promessas de Deus, elas têm em Cristo sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, todas as promessas se cumpriram em Jesus. Amém, querido? Sim ou não? Todas as promessas do Antigo Testamento já se cumpriram em Jesus Cristo. Amém? Todas as promessas se cumpriram nele. Todas as promessas apontam para ele, todas as profecias apontam para Jesus, elas se cumprem nele. Mas essas promessas continuam através de nós. E você vai pegar o Evangelho, você vai encontrar uma série de promessas também. Então, Jesus, ele é o amém para todas as promessas do Pai. E agora que Jesus voltou ao Pai, ascendeu aos céus, enviou o seu Espírito, esse amém quem tem que ser? Olha para o seu irmão. Fala assim, esse amém tem que ser ministrado por você. Entendeu? Está desenhadinho aí, beleza? Amém, querido? Você tem que ser o amém da promessa de Deus. Amém, querido? Deus tem promessa de perdão, sim ou não? Eu não preciso nem falar disso, de promessa de perdão, não tem, irmão? Se Deus te perdoa, tem alguém aqui que não foi perdoado por Deus? Todos nós que fomos perdoados, amém, querido? Recebemos perdão de Deus, ele fala que se nós pecarmos, temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém? Por meio de quem? De Cristo. Agora, como é que esse amém vai acontecer através de você em relação ao pecado? Quando o irmão e a irmã erram com você, o que tem que ser a minha atitude? Quando eu falo, eu te perdoo, em nome de Jesus, eu estou falando amém, para o perdão de Deus. Porque assim como em Cristo eu recebi o amém, em Cristo eu fui perdoado, quando eu perdoo meu irmão e minha irmã, eu estou falando, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. A tua vontade é que nós perdoemos uns aos outros, amém, querido? Deus nos amou, amém, querido? Quem que produziu esse amém? Cristo, porque na cruz ele deu prova de todo o seu amor. E agora eu devo amar o meu irmão, os meus irmãos. Agora esse amém passa por mim, está entendendo isso, irmão? Então quando eu amo o meu irmão e a minha irmã, eu estou falando, amém, assim seja, Senhor, para a vontade do Senhor de amarmos uns aos outros. Porque é muito bom Jesus ser o amém, né, irmão, das promessas, aleluia, irmão, glória a Deus. Mas ele nos chama para ser o amém. Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo isso? Olha a segunda parte do verso. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, Paulo está escrevendo isso para a igreja de Corinto, porque ele está amando a igreja, ele está ministrando a verdade da igreja. Existia dificuldade na caminhada, e algumas pessoas até criticavam e perguntavam se Paulo tinha credencial para ser apóstolo, para ministrar a igreja. Quem é Paulo? Né, alguns questionavam, porque vinha gente de fora e tudo mais. Mas Paulo fala que a credencial dele não é uma carta escrita, que ele não precisava de escrever uma carta para a igreja. A carta que ele leva para a igreja é o amor com que ele se deu para a igreja. E ele fala, e a prova disso são vocês, porque vocês são a minha carta. E a vida de vocês transformada, à medida que vocês amam uns aos outros, é que vocês estão autorizando e autenticando a minha autoridade apostólica. Amém, querido? Porque vocês são amém. Porque vocês estão respondendo à vontade de Deus com amém. Porque vocês estão amando uns aos outros. Porque vocês estão perdoando uns aos outros. Porque vocês estão suportando uns aos outros em amor. Vocês estão discipulando uns aos outros. Amém, querido? Vocês estão levando uns aos outros à maturidade. Então vocês são a minha carta. A prova da minha autoridade é relacional. Porque a prova da autoridade da igreja no mundo, de ministrar um mundo perdido, é a relação que nós temos com Cristo e uns com os outros, amém, querido? A nossa autoridade não vem de outra coisa a não ser da relação de amor que nós temos com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, também essa relação vertical e essa relação horizontal de amor uns com os outros. Essa é a autoridade que a igreja tem de ministrar, amém, assim seja. Amém, querido? E aí, amém, querido, essa palavra de paz, quando fala de paz, quando fala desse testemunho, e eu poderia passar por uma série de outras promessas, mas não é o propósito aqui hoje, ela requer uma coisa muito importante. Existe uma condição essencial para que se cumpra esse amém. Sabe qual que é a condição?
A comunhão dos santos no Espírito Santo. Porque eu e você podemos ter uma comunhão na carne. Nós podemos ter comunhão nos interesses, certo? Sim ou não? Nós podemos ter comunhão no gosto. Sim. Você gosta de comer comida? Você gosta de churrasco? Gosta de carne? Carne de boi? Picanha, né, Jean? Com aquela gordurinha e tal. E aí a gente pode ir comer uma picanha, ter um tempo de comunhão, a gente gosta de comer churrasco, está certo, tá tudo bem. Mas isso ainda assim não necessariamente é uma comunhão no Espírito. Porque uma comunhão no Espírito, ainda que isso possa ser, uma comunhão no Espírito é quando a nossa vida confirma esse amém. Para cada sim de Deus existe um amém. Quando nós temos uma comunhão tal que a vontade de Deus é conhecida. A nossa comunhão deve trazer o conhecimento da vontade de Deus, amém, querido? Irmãos, a nossos cultos, o tempo de culto da igreja deve trazer à igreja o conhecimento da vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui num tempo de palavra, amém, irmão? Através da música também, através das orações, das intercessões também. Num tempo de grupo pequeno, o que é fundamental no encontro do grupo pequeno não é fazer coisas juntas, ainda que seja muito bom e muito agradável e desejável. É que haja um conhecimento da vontade de Deus. Os nossos encontros têm que trazer o conhecimento da vontade de Deus. Então é uma comunhão no Espírito. Onde se alguém tem dúvida da vontade de Deus, essa vontade é clara. E aí todos nós podemos dizer amém. Entende isso, querido? Os nossos encontros têm que fazer com que a gente saia desses encontros, desses momentos, e esteja falando amém para a vontade de Deus, para a nossa vida como filhos, como irmãos uns dos outros, como os ministros do Evangelho, como ministros que servem uns aos outros, e como homens e mulheres que testemunham no mundo perdido a graça do Deus Salvador. Eu preciso ser o amém de Deus no mundo perdido. Eu preciso falar, não, sim, Senhor, eu quero aqui manifestar a Tua glória, para que o mundo saiba que o Senhor é Salvador, e que eu sou um daqueles que foi redimido. Eu estava perdido e fui achado. A glória de Deus. As situações que a gente vive são sempre oportunidade, a gente não pode perder essa perspectiva. Então, os nossos encontros, eles têm que ser para que essa comunhão se cumpra. Essa é uma condição essencial. A palavra de Deus diz que quando estiverem 2 ou mais reunidos no nome dele, ele está presente. Não diz? Mateus capítulo 18, verso 18 ao 20, depois você lê lá. Não diz isso? Onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Então, a condição mínima, essencial para conhecer a vontade de Deus é 2 homens, 2 mulheres, ou 2, 3 homens e mulheres, não importa, que estão reunidos em comunhão com o Espírito. Ali a vontade de Deus é conhecida. E a gente pode dizer amém. Às vezes alguém está na nossa encontro sem direção. Imagina alguém que vem para o grupo, está vivendo luta e tribulação. O que ele precisa encontrar na nossa comunhão? O que ele precisa encontrar na nossa comunhão, irmãos? Uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo, onde a verdade é revelada a ele. E ele possa dizer amém. Assim seja. Às vezes está desanimado da vida e fala assim, não, eu entendo o sentido da minha vida. Eu vivo para a glória de Deus. Se é necessário sofrer para a glória de Deus, eu estou disposto a sofrer. Nesse mundo eu vou ter aflições, Jesus advertiu, nesse mundo tereis aflições, não vos engane. Mas eu venci o mundo. Então a nossa comunhão, ela deveria ser essa comunhão que lembra quem nós somos, de tal forma que a gente sempre diga amém para a vontade de Deus, amém, querido? Porque esse amém seja conhecido, como Paulo diz aqui e escreve à igreja de Corinto, através de nós que somos filhos. Porque ele está também manifestando o amém, sendo uma manifestação da vontade de Deus, porque ele está levando o conhecimento da vontade de Deus à igreja, que é o corpo de Cristo, amém, querido? Está vivendo para a glória de Deus. E a autoridade dele era a relação que ele tinha com Deus e com os irmãos, não era outra. Ele não precisava de um título de pastor, nem de um título de apóstolo, nem de uma carta de recomendação. Até porque o ministério que Deus confiou a ele é o ministério do Espírito, não o ministério da letra, gravado em pedras, em tábuas. Isso já tinha ficado para trás, já ficou. Isso é a antiga aliança. O ministério agora é o ministério do Espírito, gravado nos nossos corações. Amém, querido? Então, para que haja essa comunhão no Espírito,
é necessário essa comunhão mínima de 2 ou 3, que é o suficiente para resolver qualquer assunto. Vou dar um exemplo para você muito claro. Irmão, se alguém está tendo um problema de relacionamento, seja um casal, seja entre irmãos, seja entre pai e filho, o que é necessário para resolver isso? Como que eu posso resolver isso? O que é necessário para isso ser resolvido, irmão? Qual que é a condição mínima para isso acontecer e que ela é suficiente para tratar do assunto? 2 ou 3 em comunhão com o Espírito Santo, ministrando aquela relação, seja entre casal, seja entre pai e filho, seja entre irmãos e irmãs, amigo e amiga, a vontade de Deus, irmão, tem que ser suficiente para que no final a gente diga amém. Mas às vezes, irmão, como é que a gente reúne na hora que tem um problema? Normalmente, quando tem um problema, o que as pessoas os que estão envolvidos estão fazendo normalmente? Cada um está defendendo o seu lado. Você deve ouvir o lado? Deve. Você deve ouvir o outro lado? Certamente. Mas você consegue resolver entendendo um lado e o outro? Ou você resolve buscando a direção de Deus e fala, então nós vamos buscar a direção do Espírito? Porque se tiver 2 crentes aqui nesse lugar, se tiver 2 pessoas cheias do Espírito Santo, Deus vai ministrar o nosso coração. E se tiver 2 pessoas em comunhão com o Espírito Santo, então Deus vai dar uma direção. Está vendo, irmão? E aí, às vezes, a gente não tem essa sabedoria. Porque a gente acha que tem mais, e a gente vai envolvendo. E não resolve. E às vezes envolver mais gente só torna o problema pior. 2 ou 3 deveriam resolver. Aí se 2 ou 3 não resolver, a gente pode buscar auxílio, sim, com certeza. Mas você vê então que basicamente os problemas poderiam ser resolvidos com a reunião de 2 ou 3 em nome de Jesus. A palavra não diz isso, irmão. Eu não creio na palavra. A promessa não é que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, em comunhão, no Espírito Santo do meu nome, eu estou no meio deles. Se Jesus não estiver no meio, não dá direção para a gente, querido? Por que a gente não confia nessa palavra, irmão? Então veja que os conflitos podem ser resolvidos dessa forma. Assim como um casal, por exemplo, que aí é a condição mínima, vou pegar um exemplo de casal, marido e mulher. 2. Se os 2 creem em Jesus Cristo e estão reunidos em comunhão com o Espírito, e com esse Espírito rendido a Deus, Deus vai dar direção ou não vai? Vai. Então a maioria dos problemas de casal devia ser resolvido entre 2. Ah tá, eu sei que tem hora que não dá, precisa de auxílio. 3. Amém. Mas deveria ser o recurso próximo, porque o recurso primeiro é vamos buscar a direção em Deus. Agora, se um crê e o outro não crê, ficou mais difícil. Aí eu preciso de ajuda mesmo. E aí eu preciso buscar a ajuda de outro para que pelo testemunho de 2 o outro possa crer. Não é isso que diz a palavra de Deus? Pelo testemunho de 2 pessoas a palavra é confirmada. Eu dou esperança para o incrédulo crer. Veja como é que é a palavra de Deus, irmão. Porque Deus nos chama para isso, para que a gente seja o amém, para que a gente ouça de Deus e compartilhe, o outro diga amém. É isso que Deus está falando. Amém, querido? Sim ou não? Então, a igreja devia ser o lugar de menos conflito. Mas normalmente não é. Porque às vezes a gente não tem essa revelação, esse entendimento. Isso demonstra a nossa imaturidade. Tudo bem, mas não tem problema, Deus é gracioso. Ele nos chama a ser maduros. Ele nos chama a crer. Ele nos chama a caminhar. Ele nos chama a andar na presença de Deus. Porque se a gente andar na presença de Deus, isso vai passar a ser o natural para nós. Então todos os problemas podem ser resolvidos. Irmão, porque será que Deus está dividido? Se eu tiver um problema com a minha esposa, eu e a Adriana, Deus, pelo Espírito, fala uma coisa para ela e outra para mim? Porque se falar uma para ela ou para mim, um dos 2 não ouviu. Concorda? Aí nós temos que orar até que o outro ouça. Aí se o outro não ouvir, aí eu chamo um terceiro. Para quem sabe o terceiro chegar, concordar com um dos 2 e falar assim, não, o que Deus está falando é isso. Aí o outro se quebranta e se arrepende. E tudo é resolvido. Amém, queridos? Sim ou não? Glória a Deus. Vamos praticar e vamos viver? Porque é para ser vivido. Agora, se eu não tiver comunhão com o Espírito Santo, eu vou ter dificuldade de orar. Eu vou ter dificuldade de ouvir. Eu vou ter dificuldade de entender. Então, diante dos nossos desafios, irmãos, principalmente os relacionais, que são onde eu posso manifestar a glória de Deus, e que eu posso manifestar que eu sou filho de Deus, que nós somos filhos do Senhor,
que nós somos família de Deus, precisa haver um sim, precisa haver amém, precisa haver uma direção do Espírito e um sim, um amém da nossa parte, para que Deus seja glorificado e para que o diabo não tenha vantagem. Amém? Que a gente possa crescer, caminhar e testemunhar. Amém? Essa é uma promessa, irmão. Essa é uma promessa de paz. Que relação que tem paz quando há desacordo, que relação que tem paz quando existe controvérsia. Existe uma promessa de paz. Então, quando eu oro, quando existe um desacordo, eu falo, Deus, nos leva à paz. Não a paz de eu prevalecer, não a paz de eu querer ser o dono da verdade, mas a paz da tua verdade vir à luz e nós concordarmos com essa verdade. Para a glória do teu nome, amém, querido? Nós temos em Cristo, irmão, o sim pelas promessas de Deus. E Ele tem em nós o amém pelo poder do Espírito Santo para a manifestação da sua glória. Amém, querido? Nós temos em Cristo, amém, querido? Nós temos em Cristo o sim pelas promessas de Deus. Em Cristo se cumpriu, porque Ele disse sim ao Pai. E Ele tem em nós o amém pelo poder do Espírito Santo para a manifestação da sua glória. E qual que é a manifestação da glória do Senhor nessa hora? Da sua paternidade, que nós somos seus filhos e filhas, e que nós estamos reconciliados com Ele, e que nele nós encontramos paz, e que nele nós temos acordo, e que nele nós amamos uns aos outros, porque o amor é o nosso DNA. Nós somos filhos da promessa, nós somos filhos do amor. Deus nos dê graça para manifestar em todo lugar a fragrância, o conhecimento de Cristo através do amor com que nós amamos uns aos outros. Em nome de Jesus.